Vamos lá então, meus amigos, começando aqui mais uma sexta-feira, o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro de 1858 e nós, hoje, Alex, bom dia, nós vamos estudar 3 artigos para favorecer aqui, né, os nossos estudos, ilustrando, né, o nosso trabalho. Então, a floresta de Dodone e a estátua de Menon, a senhorita Claire, né, que é uma evocação que foi feita por Kardec, e depois também conhecer um pouquinho do Sr. Home. A gente conhece, né, o Sr. Daniel Douglas Home, né, um dos grandes médiums de efeitos físicos daquela época, né, do século XIX, né, contemporâneo a Kardec. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história dele, né, porque essa é a primeira abordagem, é o primeiro artigo que Kardec escreve sobre ele, né, então nós vamos conhecê-lo a partir da visão de Kardec, né. Encontrar a biografia de Douglas Home é tranquilo, né, basta a gente fazer uma pesquisa, que nós temos então todas as informações relativas a ele, né, mas a visão de Kardec, de que forma que Kardec, observando os fenômenos mediúnicos provocados por esse médium, o que ele tem então para comentar a esse respeito. Então vamos lá, aqui o nosso tema de hoje, deixa eu pegar rapidinho aqui que eu acabei, tá aqui. Então inicialmente a floresta de Dodona e a estátua de Menon, né? Como eu falei para vocês, o estudo que nós fazemos da Revista Espírita é para conhecer um pouquinho sobre o trabalho de Kardec, as pesquisas, aquilo que ele observava no seu tempo, né, sobre temas que eram de interesse da doutrina espírita, né? Então, diferentemente dos temas doutrinários que nós estudamos nos livros da codificação, esse daqui então eram observações, comentários, participação daqueles que eram os espíritas da época, né? Então esse é o objetivo dessa nossa proposta. Então aqui o texto diz o seguinte para nós: para chegar à floresta de Dodona, passamos pela rua Lamartine e paramos um instante na casa do Sr. B, onde vimos um móvel submisso propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes em qualquer número colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali nem números nem lugares cabalísticos. Apoiam as mãos sobre a beirada, mentalmente ou em voz alta apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, nós os tratamos um tanto sem cerimônia. Apenas não são decorridos 4 ou 5 minutos, quando um ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseja. A vibração é sentida nos dedos, e ao aplicar-se o ouvido à mesa, reconhece-se sem qualquer equívoco que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira dos pés ao tampo. Bom dia, Didman. Qual a causa desse ruído? É a mesa que opera ou, como se costuma dizer, um espírito? Afastaremos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramo-nos em casa de pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada. Fatos idênticos se produzem em 100 outras, igualmente distintas. Seja-nos permitida uma pequena digressão enquanto aguardamos a resposta. Aqui a gente começa então com uma das tantas e tantas experiências que Kardec relata, porque quando nós estudamos os livros da codificação, o que nós vemos ali são as conclusões dos trabalhos de pesquisa, de investigação, de observação feitas por Kardec.
feitos por Kardec. No caso da Revista Espírita, ele comenta, por exemplo, são muitos os artigos que ele publica falando sobre visitas que ele faz às pessoas. Né? Nós vimos, por exemplo, lá no primeiro artigo do mês de janeiro, um dos primeiros artigos do mês de janeiro, aquele Mamãe Estou Aqui, que a gente sempre comenta sobre ele, Kardec estava na casa de uma senhora, junto com uma médium que ele levou, para fazer a evocação da filha, que era uma adolescente que havia desencarnado, e aquela senhora então se encontrava inconformada com essa perda. Então nós vemos assim, Kardec visitando uma pessoa, ajudando com a evocação, Kardec visitando um obsediado ou uma obsediada, nós veremos aqui em outros artigos, aqui ele participando de uma reunião mediúnica para a evocação de espíritos, né, através de mesas girantes. Então, o interessante de nós acompanharmos os artigos da Revista Espírita é nós vermos aqui o dia a dia de Kardec no trabalho da elaboração da doutrina espírita. Lembrando que nós estamos aqui em fevereiro de 1858 e o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Então nós estamos aqui há menos de um ano do lançamento do Livro dos Espíritos. E depois nós veremos, né? Porque aqui nós já, claro, para nós é muito simples, né? Nós desse nosso tempo presente, é muito simples, né, observar toda a trajetória de Kardec até chegar ali o momento da sua desencarnação em outubro de 69, que seria, portanto, ali 11 anos depois da publicação desse artigo, e nós vai ver, já sabemos já todo o trabalho que ele vai realizar, as suas obras, a quantidade de artigos que ele vai publicar também, né? Então, mas para aquela época nós temos que imaginar que essa revista tinha acabado de ser elaborada, acabada de ser impressa, essa edição da revista de fevereiro, e as pessoas estavam tendo contato pela primeira vez. Então a gente podia imaginar assim que Kardec ainda não imaginava a extensão do seu trabalho, né, ou imaginava, mas não com tanta grandeza, e todas as dificuldades e experiências diferentes que ele passaria nesse caminho da doutrina espírita. Então ele coloca para nós aqui, né, que antes de ter essa resposta, ele vai colocar aqui então uma observação. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar as suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído, e sobretudo por sua repetição, se é causado por um estalido da madeira, pela agitação do vento, ou por outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate querendo entrar. Nesse último caso, o ruído tem um caráter intencional. Foi Márcio? Então foi o contrário? Não, Zé, o Kardec foi em 69, né, que ele desencarnou. Não foi isso? Depois confirme para mim, por favor, o dia que ele desencarnou. Porque foi abril o lançamento do Livro dos Espíritos, né, e foi março o desencarne dele. Então deve ser isso mesmo. O que outubro tem a ver com isso? Outubro? Eu estou com 3 de outubro. O dia que ele nasceu, desculpem. 3 de outubro foi o nascimento de Kardec, né? Lá em 1804. Então foi isso. Então, acertando as datas aqui, vamos lá de novo. Então, obrigado, Zé. Então, nesse último caso, o ruído tem um caráter intencional, que não pode ser posto em dúvida. É o que pensa nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso, pondo à prova o visitante. Se é alguém, diz, batei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Batei no alto, embaixo, à direita e à esquerda. Batei o compasso, batei o toque de chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que se o suponha. Eis o fato. Vejamos a que consequência nos conduzirão os argumentos silogísticos. Raciocina, então, da seguinte forma. Ouço um ruído, logo é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando, portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência, portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento. Se não é nenhum, nem outro, é alguém.
Então foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor para chegar a essa conclusão e julgarmos nosso aprendiz de bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte. Suponhamos que ao abrir a porta não encontre ninguém e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente, visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim, e é certo que não sou eu quem bate. É, pois, um outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível o que bate, não é um ser corporal humano. À vista disso, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos, e não sendo corpóreo o ser que bate, há pois de ser um espírito. O interessante é que nós vemos nesse raciocínio lógico que a gente vai então, através daquele processo, né, de desenvolvimento de uma ideia, através da metodologia científica, ele então vai analisando. Se houve uma batida, aí então ele pergunta, a batida responde, porque a batida é inteligente. Se é inteligente é porque é alguém. Se ele abre a porta, esse alguém não está lá, significa que esse alguém é invisível. Se os seres invisíveis são os espíritos, portanto, é um espírito que ali se encontra. Então, só para a gente poder analisar esse raciocínio de Kardec, porque foi assim, dessa forma, que em 1855, 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele já participava das reuniões mediúnicas que tinham ali as mesas, e aí então ele analisava inicialmente se aquelas batidas eram provocadas por alguma força magnética, já que Kardec era um magnetizador. Depois, analisando se não havia fraude, se não havia ali nenhum tipo de destempero com a madeira que pudesse provocar uma dilatação, uma contração, alguma coisa assim. Então, através desse raciocínio foi que ele concluiu a existência dos espíritos. Então não foi simplesmente assim, eu acredito nos espíritos porque um livro está dizendo que tem, porque alguém me falou que existe, ou porque existe ali algum tipo de lenda, ou algum tipo de folclore ou mito que fale sobre isso. Então ele foi analisando as conclusões a partir das suas observações. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade, no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B. Kardec ele tinha muito cuidado em expor as pessoas, então havia necessidade de verificar se era viável, se era interessante, se era prudente, se era produtivo, né, expor o nome de uma pessoa, se era autorizado a fazer isso também. Então geralmente a gente vê muitas siglas, muitas iniciais aqui que Kardec utiliza. Então, avaliar então aquilo que dizia respeito às experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem, ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida, imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados ou de pelotões e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Foi-nos dito terem ouvido imitar, em certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é essa a causa inteligente que chamamos, ou melhor dizendo, que chamou a si mesma espírito. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida,
indicava, por meio de sinal particular, que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito o seu pensamento. Então, interessante observar que os espíritos estavam ali muito presentes durante esse trabalho de desenvolvimento da doutrina espírita, participando dessas reuniões onde provocavam os fenômenos, coisa que nós já não vemos na atualidade. Até porque a própria prática, o exercício mediúnico, não é algo comum aqui no Brasil, por exemplo, nos nossos tempos atuais. Isso acaba sendo restrito a reuniões mediúnicas, seja em centro espírita, em centros de umbanda, em outras religiões também, embora eles chamem por outros nomes. Mas naquela época, nessas pequenas reuniões que aconteciam de uma forma particular, essas reuniões domésticas, ou mesmo nesses pequenos ambientes sociais que as pessoas frequentavam, os espíritos estavam muito presentes, colaborando mesmo com isso. Tanto que nós vimos aqui Kardec relatando que o espírito participava da batida e depois ele queria escrever. Ou seja, estava ali interagindo, realmente eles se faziam presentes para despertar as pessoas, chamar a atenção delas para essa realidade que estava ali se apresentando. E para Kardec, obviamente, muito mais do que apenas ouvir, participar desses fenômenos, ele tinha como um compromisso espiritual, nós sabemos disso hoje, que tirar as conclusões filosóficas disso tudo, que é exatamente aquilo que nós temos hoje. Desculpem, que nós temos hoje, Se os espíritos existem, vamos entender de onde vem, para onde vai, quais suas condições, qual o seu grau de conhecimento e tudo aquilo que hoje nós temos como base doutrinária. O Brás colocou aqui embaixo: os espíritos não conseguem fazer movimento nem entre som, nem entre nós, sem a bioenergia dos encarnados. É uma necessidade que tem para interagir com o meio físico. Eles precisam dessa energia, desse fluido. E, portanto, então, há a necessidade de um médium que participe disso. Inclusive, Brás, a gente lembra de um estudo que foi feito pelo Pedro Vieira, que é um estudioso desse assunto aí do Rio de Janeiro. Ele falava exatamente que até mesmo na transcomunicação instrumental, o espírito não pode interferir, por exemplo, nas ondas eletromagnéticas sem que ele se condense através da absorção ou do envolvimento com esses fluidos para poder interferir. Então, assim como ele se manifesta através de uma imagem, através de um som, desculpem de novo. Então, através de uma imagem, através de um som, há necessidade de um médium de efeitos físicos. Se não participando diretamente, do fenômeno, ele está pelo menos próximo, muitas vezes até de uma forma inconsciente daquilo que ele está vivendo, Não, isso é resultado de observação, Tic-Teco. Não é simplesmente assim uma ideia, uma teoria que simplesmente é apresentada. Então tudo isso é feito através de análise, por isso que nós colocamos, São estudiosos desses fenômenos que trazem para nós essas informações. Não é simplesmente uma ideia vaga que apresenta, Continuando, vamos lá. Entre os assistentes, não faltando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos fervorosos. Mistura pouco favorável, como se sabe, Então Kardec já explicou exatamente sobre a harmonia do pensamento dos participantes que favorece a manifestação dos espíritos. Agora, quando nós temos esses grupos bastante heterogêneos, pessoas que acreditam, outros que não acreditam, isso dificulta cada vez mais a manifestação, já que os espíritos precisam desses fluidos de uma forma harmoniosa para que eles possam se manifestar. Deixaremos os primeiros à vontade, Esses primeiros, então, são os incrédulos, esperando que a luz se faça sobre eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Não diremos, portanto, que não possam brindar-nos com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo do que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim: não creio nos espíritos, portanto, não podem ser espíritos.
né? Então, porque o nosso estudante lá, o exemplo que Kardec trouxe, falava, né, sobre aquele ambiente, sobre a forma como o fenômeno se desenvolveu, a sua linha de raciocínio e tudo mais, né? Nesse caso aqui, então, aquele que é descrente vai dizer simplesmente: eu não acredito. Ótimo. Então Kardec diz assim: visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão os leva naturalmente a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, à maneira de Robert Houdin. Nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois que não os há privilegiados. Segundo, desconhecemos artifício assaz engenhoso que produza à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Ou seja, né, ruídos, batidas, sons de tambores, sons de vento, né, como foi colocado, trovões. Então, né, no nosso caso atual, é muito fácil isso, a gente vê com facilidade nos próprios filmes, né, onde nós temos ali aqueles caçadores de fraudes. Então hoje nós temos efeitos especiais, nós temos áudio, temos vídeo, né, então toda aquela parafernália tecnológica que hoje nós podemos simular qualquer tipo de manifestação, mas naquela época não era assim. Então, principalmente porque os salões onde aconteciam essas reuniões, né, a regra era: a luz tem que ser uma luz bem fraca. Então, consequentemente, ninguém tinha uma visão clara do ambiente. Segundo, né, os assoalhos das residências naquela época eram de madeira, até por uma questão de necessidade, né? O frio era muito intenso, as pessoas andando diretamente no cimento, no concreto, na pedra, né? E na terra, então usavam madeira. Então era muito fácil ouvir aqueles rangidos, ouvirem batidas. Então o que Kardec coloca é que, para aqueles que dizem que isso é um truque, ou seja, utilizando um sistema, como Kardec aborda lá no início, no primeiro ou segundo capítulo, acho que o segundo capítulo, que fala sobre os sistemas, lá no Livro dos Médiuns. Então, cada vez que nós apontamos uma direção, apresentamos uma teoria da forma como aquele fenômeno se realiza, nós apresentamos um sistema. Então, o primeiro sistema é que há mecanismos nesses móveis que produzem esses ruídos, esses barulhos. Então, há necessidade de investigar se há realmente essa fraude. Se não é capaz de achar essa resposta, então vamos apresentar um outro fenômeno, um outro tipo de sistema. Era o caso, por exemplo, daqueles do nervo estalante. Kardec fala sobre isso no Livro dos Médiuns, né, o famoso nervo estalante, que tem umas pessoas, né, às vezes a gente acaba saindo assim meio torto. Então você mexe o joelho, ele estala, você mexe o tornozelo, ele estala. Então esse nervo estalante era um nervo que existe no tornozelo, e que a pessoa, fazendo determinado movimento, ele dá uma estalada. Então você pode imaginar, num ambiente fechado, piso de madeira, as pessoas em silêncio, uma vela acesa, lembrando que a luz elétrica não estava disponível para todo mundo, aquela penumbra, e de repente você tem alguém aí o indivíduo mexia, ouvia aquele barulho no chão. Aí o coração gelava, né? Ficava todo mundo naquela expectativa, esperando ali mais manifestações. E aí então acabaram encontrando pessoas que faziam essas simulações. Ou a participação de terceiros, né, que ficavam escondidos. Tudo aquilo que a gente vê nos filmes hoje, que a gente acha engraçado, e até mesmo meio ridículo da forma como acontece, naquela época era algo comum. Porque você divulgar que você participa desses tipos de atividades, ou que você realiza esse tipo de atividade como médium, era algo que dava muito status. Já falamos daqueles filmes, né, O Grande Truque, o outro, esqueci o nome dele também, mas que mostra exatamente, né, O Grande Truque, e o outro qualquer, vocês se lembram? Um é com o Edward Norton e o outro é com o que fez o Wolverine, esqueci o nome dele. Mas enfim, esses dois filmes que nós temos, Ilusionista, obrigado. Ilusionista e O Grande Truque são dois filmes que mostram muito as coisas como aconteciam naquela época. E até mesmo aquele documentário, né, do Harry Houdini que eu passei para vocês, que foi exibido no The History Channel,
mostrava que ele era um homem que trabalhava com esses truques, até ele começar a ter contato com médiums, já que a mãe dele tinha desencarnado e ele era apaixonado pela mãe, então vários médiums começaram então a se oferecer para estabelecer essa comunicação. Ele então, muito irritado com todas essas fraudes e tudo mais, ele acabou se tornando um caçador de médiums obstinado, querendo realmente desmascarar todos eles. Cartazes, vocês encontram isso no Google fácil, coloca assim, médium Rodini, né, lá nas imagens, vocês verão pôsteres em que ele colocava assim, né, a grande escapada, e lá embaixo, né, a caçada a médiums, desmascarando médiums. Então tudo isso que Kardec coloca era parte do dia a dia daquelas pessoas. Eles não tinham televisão, eles não tinham cinema, o teatro. O teatro eram aquelas peças, aquelas comédias, né, e tudo mais. E aí então tinham também aqueles espetáculos de mágica. Então o ilusionismo era um tipo de apresentação muito frequente naquela época. E aí então, como aqueles mesmos truques começaram então a ficar repetitivos, começaram a surgir então os fantasmas. A apresentação, imagina num teatro, uma pessoa sentada lá à frente, colocando ali velas ao lado, todo mundo naquela expectativa e o cara ali falando com o fantasma, falando com o morto. Isso era assim, enchia os teatros daquela época. Então Kardec fala exatamente sobre essa dificuldade de provar. Já que você não acredita, então arrume uma justificativa para esses fenômenos. Então ele diz mais aqui para nós. Os semicrentes, então ele já falou dos descrentes, né? Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel, ou seja, a desenvolver aquele raciocínio para chegar àquela conclusão. Os crentes apresentam 3 matizes bem característicos. Os que nas experiências não veem mais do que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração se traduz por essas palavras ou seus análogos. É espantoso, é singular, é bem engraçado. Mas não vão além disso. Em seguida vêm as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais as menores coisas constituem objeto de estudo. Finalmente, vêm os ultracrentes, se assim nos podemos exprimir, ou melhor dizendo, os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé não suficientemente esclarecida, dá-lhes uma tal confiança nos espíritos, a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos, a presciência sobretudo, ou seja, né, prever o futuro. Então, como Kardec coloca, aqueles que acreditam, mas levam isso na brincadeira, participam, simplesmente vão lá pela curiosidade, são os curiosos. Tem aqueles que são os crentes que são sérios, que participam com responsabilidade, querendo realmente entender, tirar ali as suas conclusões proveitosas, até mesmo para uma prática na sua vida. E aqueles ultracrentes, aqueles que se iludem com facilidade, atribuem valores aos espíritos que eles ainda não possuem, acreditam que qualquer barulho, né, significa ali a presença de um espírito. Nós não temos isso, né? Aquelas pessoas que dizem assim, olha, ele está com uma dor de cabeça, sempre naquele horário acontece isso. Isso é coisa de espírito. Só pode ser. E aí então começa a criar ali aquelas histórias, né? Isso é muito comum acontecer. E aí depois, né, então tem esses 3 grupos que nós colocamos, né? O Nando colocou, né, se fosse nos dias de hoje, teria uma 4ª classe, né, do Padre Quevedo, efeitos paranormais gerados por pessoas próximas, né? Seria nesse caso, Nando, a paranormalidade, ela acabou surgindo como decorrência desses fenômenos. Ela começou a se intensificar ali na década de 1920, 1930, né, para falar exatamente sobre esses fenômenos anímicos, porque percebiam realmente que havia pessoas que eram capazes de produzir esses fenômenos. Mas tudo começou exatamente com essa febre de manifestações espíritas na Europa, a partir da década de 1850, né, lembrando dos Estados Unidos com as irmãs Fox, depois lá na Europa, né, Kardec fazendo os estudos, aqueles outros tantos grupos. E aí então ficou tão misturado fraude, fenômenos espirituais e fenômenos anímicos, que cientistas se dedicaram a estudar pessoas que tinham a capacidade de provocar esses fenômenos. E aí então a paranormalidade é um termo muito recente.
Então nós vimos assim que começou depois a gerar essa segunda parte, o que foi importante, analisar o que é manifestação dos espíritos, o que é um fenômeno anímico. Kardec chamava de fenômeno anímico e esses pesquisadores chamavam então de paranormalidade. Porque como o próprio nome fala, né, normalidade é aquilo que todo mundo vive, presos aqui essencialmente, né, nos sentidos que nos fazem interagir com o mundo físico, e o paranormal é aquele que está paralelo à normalidade, aqueles que têm essas faculdades. Agora, como lembra, né, Divaldo Franco numa palestra, ele fala, né, que todo médium é um paranormal, pela sua própria condição de ter ali um sentido além dos sentidos normais aqui do mundo físico. Mas nem todo paranormal é médium, porque tem muitos paranormais que têm essa faculdade anímica da psicometria, da psicopirogenia, da telecinesia, da telepatia, né, e vários outros tipos de faculdades que não dizem respeito à interação com o mundo espiritual. É uma capacidade que eles têm de interagir com o meio físico, de interagir com as pessoas, mas não necessariamente com os desencarnados. Então, nesse caso, começa então a entrar essa parte dos fenômenos anímicos, né, bem lembrado. E o Tic-Tac colocou também aqui essa parte, né, do próprio Houdini, se assemelhando muito a Saulo, né, quando começava então a perseguir os cristãos daquela época. Continuando, vamos lá. Tá. Assim, é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos. Esse não, Saulo Gomes. Ah, aquele jornalista, né? Desculpa então, Tic-Tac. Você colocou Saulo de Tarso, fez um paralelo meio errado. Né? Mas o repórter, né, que fazia isso, o Chico Xavier, acabou sofrendo, né? Lá na revista O Cruzeiro, vocês se lembram, né, dessa história? Então ele acabou se tornando ali um caçador de médiuns também. E o Chico quase entra nessa história, né? Então vamos lá. Assim é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhes passar pela mente que teria obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagassem algumas moedas. Para eles, né, esses ultracrentes, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Contra ela há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares, porém, se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríeis uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua, e teríeis um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás, e nos transportaremos ao pé do Monte Taurus, em Épiro. Aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentar isso ao prodígio do culto e à pompa das cerimônias religiosas, e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimo-la produzir-se numa parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada e teremos a estátua de Menon, ou a de Júpiter Amon, proferindo oráculos como as pedras de Dodona. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos nos dias de hoje, nos nossos dias. Na floresta de Dodona, resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas ou do murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho sagrado a Júpiter. Disse que a estátua de Menon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também a história nos diz, como teremos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvida de que nisso repouse o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc.
Mas desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Os visitantes eram muito numerosos para que a cada um se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, muito simples. Era preciso o prodígio, e contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então, podia-se fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem se precisar tomar tantas precauções. Disse que os sacerdotes de Menon usavam de fraude. A estátua era oca, vamos ver se vocês conseguem trazer isso para a nossa atualidade, né? A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível e mesmo provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos do que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar. Tem sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades, e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Que descrédito para os sacerdotes se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Seria preciso suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo do que se dar a tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. Aqui a gente já começa a trazer para a atualidade, percebendo que nós temos aqueles médiums que na verdade são golpistas, né? Que fazem pesquisas, que fazem investigações sobre a vida das pessoas e falam exatamente aquilo que elas querem ouvir. Tem uma série muito interessante chamada Shoot Eye, que fala sobre grupos de médiums e adivinhos naquela região da Califórnia. E aí então a série toda mostra grupos de ciganos, de médiums, que procuram ganhar muito dinheiro daquelas pessoas ricas que moram naquelas regiões. Pessoas que têm mansões, que têm ali grandes trabalhos, mas que são completamente dependentes dos conselhos dessas pessoas. Então essa série é uma série meio comédia, meio ação, mas que mostra muito isso. Então uma pessoa vai levar o golpe. Então ele já tem ali um esquema armado com pessoas que são pesquisadoras, investigadoras, vão na internet pesquisar informações, se alguém da família dela morreu ou se não morreu. E aí então, numa situação completamente, entre aspas, inesperada, ela então vai lá e fala assim, você está com uma vibração meio triste, parece que você perdeu alguém especial. De imediato aquela pessoa começa a desabar e começa a desabafar. Ali ela é envolvida pelo golpe. Então aqui acontece uma coisa muito parecida no que Kardec põe para nós aqui, né? Então, formula a resposta conforme as circunstâncias. E aí, da mesma forma também, nós já tivemos no programa fantástico, aquele programa Bola de Cristal, Operação Bola de Cristal, que falava sobre psicólogos, atores, pessoas que trabalhavam com tecnologia para transmitir informações, para analisar um público, num pequeno auditório, e nesse auditório, então, eles começavam a filmar as pessoas para tentar induzi-las, né, e envolvê-las também nesse mesmo golpe. Aí no final depois eles revelavam tudo o que acontecia. Diz aqui ainda, o que vemos hoje em dia não é a prova menos evidente de que, a despeito disso, tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão porque dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade. Porém, a antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Né? Então esse primeiro artigo de Kardec fala exatamente sobre aquilo que ele participava, sobre as pessoas que eram muito crédulas ou aquelas que não eram crédulas. Né? Então, tudo isso acabava contribuindo, de certa forma, para o desenvolvimento do espiritismo, principalmente nessa parte da metodologia de investigação da doutrina. Né? Então, tudo isso acabou contribuindo. E, ao mesmo tempo, acabou iludindo muitas pessoas também. Né? Então, a doutrina espírita, pela sua seriedade, pela sua responsabilidade, conseguiu se separar daqueles que trabalhavam com esse misticismo todo. Muito bem, o segundo artigo que nós vamos estudar aqui agora
Conversas de Além-Túmulo. Esse é uma sessão aqui da Revista Espírita, e nessa sessão Kardec então sempre publicava para nós aqui evocações, conversas com os espíritos, entrevistas que ele fazia, né? Então muitas dessas entrevistas que estavam aqui nas Conversas de Além-Túmulo acabaram então sendo transferidas de uma forma mais resumida lá para o livro Céu e Inferno. Então, Conversas de Além-Túmulo, como o próprio título fala, é essa comunicação com os espíritos. A senhorita Claire D. Evocação. Kardec faz uma nota de introdução aqui para nós. A senhorita Claire D., interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como o gênio da família, onde é evocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, médium. Então olha que coisa interessante, né? A família conversava com frequência com essa jovem, com essa adolescente que havia desencarnado. O próprio irmão era médium. Então esse tipo de reunião mediúnica particular, domiciliar, ou doméstica, era algo que acontecia com frequência naquela época. Inclusive o próprio Kardec estimulava. Se nós estudarmos o Livro dos Médiuns, nós veremos ali as instruções que ele fazia para as pessoas se desenvolverem como médiuns. Treinar ali a psicografia, esperar ali os espíritos se manifestarem e tudo mais. Nos tempos de hoje nós temos uma orientação diferente, principalmente, né, pelos perigos que são decorrentes dessas manifestações. Então, havia uma diferença entre a prática de Kardec e a prática que nós temos nos tempos atuais. Essa conversa, então, aconteceu no dia 12 de janeiro de 57, portanto, ali 3 meses praticamente, né, ou quase 4 meses, antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, como eu falo para vocês, se a gente pudesse imaginar a quantidade de papéis que Kardec tinha guardado, com comunicações, com pesquisas e tudo mais, que ninguém teve oportunidade de conhecer, a gente ficaria assim abismado. Pacotes e mais pacotes, cadernos e mais cadernos que ficavam ali encaixotados, engavetados, amarrados. Hoje, nos tempos atuais, Tico e Teco, nós vemos porque, tanto que nós temos assim, quando Kardec lançou o Livro dos Médiuns, ele viu que as pessoas ficaram muito interessadas em compreender a forma como aconteciam essas comunicações. E aí então começaram a perguntar para ele qual era o jeito de fazer, muitas vezes até sem nenhum critério. Então, de imediato, ele lançou no ano seguinte, em 1858, um pequeno livro chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Nesse livreto, ele então orientava as pessoas na melhor forma de entrar em contato com os espíritos. Foi somente a partir desse livro que Kardec então lançou o Livro dos Médiuns. Então, era assim, as pessoas, como é que eu faço? Ele teve que lançar aquele livreto quase num caráter emergencial para mostrar aquele beabá, olha, as manifestações acontecem dessa forma ou daquela forma, os espíritos se comunicam dessa forma, os problemas, as dificuldades podem ser dessa natureza. E aí depois, no Livro dos Médiuns, ele pegou muitos dos temas que estavam nesse livro e depois acabou desenvolvendo, né, e aprofundando para lançar o Livro dos Médiuns, que inicialmente, como nós lembramos, era chamado, né, Manual dos Evocadores. E não simplesmente, né, o Livro dos Médiuns, mas era pros evocadores. E aí acabou mudando o título do livro e ficou então conhecido como Livro dos Médiuns, e depois ele incentivava, né, todo o trabalho de pesquisa, o trabalho de estudos, para evitar exatamente todos os inconvenientes das evocações que aconteciam dessa forma, né? Então, mas o problema que nós tínhamos, né, era exatamente ali, você fazia uma evocação e você podia ser manipulado facilmente pelos espíritos. Porque basta fazer a evocação, você abre a porta de comunicação. Dependendo do objetivo, da forma como a pessoa vive e tudo mais, ela acaba sendo facilmente envolvida por espíritos mistificadores. Então, aqui nesse livro, vamos lá, continuando aqui nesse artigo, então, Kardec então fez a evocação, né? Geralmente a gente não vê aqui as evocações publicadas, mas já tivemos a oportunidade. Kardec faz ali aquela evocação inicial, em nome de Deus, que os espíritos se manifestem, fala ali do objetivo daquele trabalho que está sendo feito.
Então, na primeira pergunta aqui, tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? Lembrando que é 57, hein? Kardec estava ali começando aquele trabalho, né? Estava finalizando, na verdade, aquele trabalho de pesquisa. Então essa pergunta era uma pergunta muito pertinente para a época. Então, se ela tem uma lembrança da existência corporal. A resposta desse espírito, da senhorita Clary: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Kardec pergunta: essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Ela responde: o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Por isso, é preciso que esteja inteiramente com Deus, desde muitas existências. Kardec já falava sobre isso, não com relação à presciência, né, aquele conhecimento prévio, a pré-cognição, de tentar ali adivinhar o futuro ou ver o que existe no futuro. Quando Kardec falava lá no livro Obras Póstumas sobre esse tema, ou acho que o livro A Gênese, desculpem. No livro A Gênese, quando ele falava sobre essa parte de visão do futuro, ele comentava exatamente isso. O espírito, quanto mais esclarecido se encontra, mais fácil para ele é exatamente analisar uma determinada circunstância. Essa circunstância, por exemplo, falando sobre uma guerra, ele não vai adivinhar que a guerra vai acontecer. Ele vai analisando todos os fatores que estão ali se destacando num determinado momento, numa determinada sociedade. E o espírito já consegue então prever que esses eventos vão se desenrolar e desencadear uma guerra. Então essa visão que eles têm, como é colocado naquele exemplo da montanha, né? O espírito, quanto mais evoluído, mais do alto de uma montanha ele se encontra. E estando do alto dessa montanha, ele consegue ver a estrada onde as pessoas estão ali viajando, desde um passado muito distante, porque ele vê essa estrada de um ponto muito mais alto, até onde essa estrada leva. Então ele pode dizer para aquelas pessoas que viajam, conforme no exemplo, que elas vão encontrar uma ponte quebrada. Ele não está adivinhando que tem uma ponte quebrada. Pelo fato de ele estar no alto dessa montanha, olhando a estrada toda, ele vê que a estrada está quebrada. Então é aí que se fala, né, dessa proximidade com Deus. Fala exatamente dessa evolução que os espíritos vão tendo. Depois aqui agora Kardec começa a trazer para nós uma pergunta mais pessoal. Sabeis em que época reencarnareis? Em 10 ou 100 anos? Será na Terra ou em outro lugar? Ou em outro mundo? Nenhum outro. Então a resposta é: pode ser daqui 10 ou 100 anos, o espírito vai reencarnar de acordo com o seu desenvolvimento no mundo espiritual. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis? Ele diz assim, né? Num outro, não nenhum outro, li errado. Será na Terra ou em outro mundo? Num outro. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores. Muito melhores do que aqui, que é da Terra. Lá se é feliz. Então já mostra esse espírito numa condição melhor. É o segundo espírito que nós vemos nessas publicações de Kardec, a senhorita Clary D, que é essa que nós estamos lendo, e a viúva Folon. Dois espíritos então que desencarnaram e já afirmaram que reencarnariam em outro mundo. Número 6. Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado? Ocupais um lugar determinado. Qual é? Ou seja, né, o espírito presente naquele ambiente, onde ele se encontra exatamente. Estou com a aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. O corpo etéreo de que estáis revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor, o frio, por exemplo? Observem aqui.
Nós vamos estudar em breve, lá no Livro dos Espíritos, falando sobre as percepções e sensações dos espíritos. E aí Kardec, então, aqui também na Revista Espírita, ele escreve um artigo bastante robusto falando sobre esses elementos, né, sobre os espíritos. E nós percebemos que essas pequenas entrevistas que Kardec faz, na verdade ele está colhendo informações, colhendo subsídios para elaborar aquele material. Primeiro, lá no Livro dos Espíritos, é colocada a resposta que o espírito viaja com a velocidade do pensamento. Aqui nós temos um espírito dizendo que pode ir daqui para ali com a rapidez do pensamento. Lá depois Kardec fala de os espíritos sentirem dores, sentirem frio, sentirem calor. Aqui ele pergunta se esse corpo etéreo permite experimentar sensações físicas como o calor e o frio, por exemplo. Percebem que ele está colhendo informações para depois elaborar os seus artigos e fazer aquela comparação com as instruções que os espíritos trazem? Algumas respostas nós veremos aqui num artigo intitulado O Gênio das Flores. Bom dia, Gênio. O Gênio das Flores. Nós veremos que uma resposta que o espírito dá para Kardec é exatamente a resposta que é publicada no Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, é ipsiliteris. Ele tira daqui e coloca lá. Claro que ele pega essa resposta e submete, né, a análise dos espíritos orientadores para que não seja nada publicado equivocadamente, né? Então ele faz ali o controle universal e tudo mais. Mas a resposta que o espírito deu aqui, ele publicou lá. Então é assim que a gente vai analisando o processo de elaboração desses livros por parte de Kardec. A Andrea lembrou, né, que ontem estudamos as sensações do espírito glutão, Baltazar. A gente vai chegar nele, né, mas de antemão já foi então estudado lá pelo Espiritismo.net. Então Kardec pergunta se é possível então o espírito experimentar essas sensações. A resposta, olha só que resposta importante. Quando me lembro muito de meu braço, sinto uma espécie de impressão. Desculpem. Quando me lembro muito do meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. Então, quando o espírito começa a focar a sua atenção no corpo físico, ele começa então a sentir essas sensações. Bom dia, Delphi. Bom dia, Dadinho. O que nós vimos também naquele artigo da Mamãe Estou Aqui, quando a jovem desencarnou por uma doença, que tudo mais. Aí então a mãe, quando começou a lembrar dessa doença, a jovem relatou que conforme a conversa foi se desenvolvendo em torno daquilo que ela viveu aqui no mundo físico, ela começou então a ter as sensações da doença. Lembra que ontem nós estudamos lá no nosso... estudando o livro dos médiuns, né, nós pegamos aquele livro falando sobre as crianças, né, a sorte das crianças após a morte. Nós estudamos, né, estamos estudando aquele livro de Dona Ivone, que tem um capítulo falando só sobre isso, inclusive sobre essas questões do Livro dos Espíritos, Cânticos do Coração. E ali então Dona Ivone vai trazendo esses esclarecimentos, falando exatamente sobre a força do pensamento provocando efeitos sobre o espírito. Então o espírito desencarna como uma criança, permanecerá como criança ou não, de acordo com o seu modo de pensar, do modo como ele se vê. Então nós falamos sobre a forma, a aparência, as sensações, tudo isso depende daquilo que o espírito pensa. Ele mesmo cria a sua realidade. Continuando aqui para nós então, 8. Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Sim. Aí então já começou a ficar um pouco confuso. Kardec então insiste um pouco mais nessa ideia. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. É, pois, uma faculdade que se destaca, onde fica o ser restante? A forma não é o ser. Aqui então, nessa parte, a gente pode fazer uma comparação com aquela faculdade mediúnica da bilocação. Quando o espírito, então, o indivíduo, estando num lugar, ele se manifesta através do seu corpo fluídico em outro local.
Quando nós estudamos, e vamos voltar a estudar sobre isso no livro dos Espíritos, nós temos então aquela passagem que é interessante, que falava de pessoas que quando estão nessa parte, né, nesse processo de deslocamento pelo pensamento, elas ficam meio que em um estado catatônico onde elas se encontram. Nós ficamos assim. Essa nossa distração, nós estamos ali, por exemplo, escrevendo alguma coisa, de repente a gente lembra de alguma coisa, aí o nosso pensamento viaja, aí para quem está observando de fora, vê exatamente nós assim parados olhando para o nada. Esse parado olhando para o nada significa que o corpo está aqui, mas o pensamento está longe. Nesse caso, para quem tem essa faculdade fácil de emancipação, não é apenas o indivíduo lembrar de alguma coisa, ele vai para algum lugar. E para os espíritos, então, com muito mais facilidade, já que eles não têm, então, esse impedimento do corpo físico. Então, esse deslocamento que os espíritos têm com essa velocidade do pensamento, obviamente, depende muito da capacidade de cada espírito, mas muitas vezes acontece até mesmo de uma forma inconsciente. Vocês se lembram de André Luiz, quando ele... isso já nós vimos no filme, mas nós veremos de novo no estudo que nós estamos fazendo. Ele então, quando se desequilibrou, vendo a esposa ali casada com outra pessoa e tudo mais, isso não é spoiler, né? Todo mundo já sabe dessa parte. Então, quando ele viu a esposa e tudo mais, ele rapidamente se desequilibrou e foi de imediato atraído para aquele ambiente onde ele se encontrava em desequilíbrio, naquele estado de perturbação inicial que ele viveu após a sua desencarnação. Então, o pensamento ele é muito poderoso, principalmente para os desencarnados. O Tic Tac lembrou, né, os fenômenos têm um propósito, né? Sim, inicialmente a gente lembra que ou despertar a atenção das pessoas, ou estabelecer uma comunicação, né? Mas, curiosos como nós somos, muitas vezes agimos de uma forma inconsequente também. Diz aqui para nós: mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Não. Quando a vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria? A sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia. Então é o pensamento, é o espírito se deslocando de um lugar para outro com essa velocidade do pensamento. É como se o seu perispírito, ele presente ali, o seu corpo perispiritual, começasse então a se desfazer e ele começa então a se fazer em outro local. Então é aquela luz que se encontra acesa num ambiente, ela começa a se apagar num ambiente e começa a acender no outro. Nesse caso, o espírito então vai desaparecendo de um ambiente e aparecendo no outro, exatamente porque o seu pensamento foi até lá. Só que isso acontece de uma forma muito rápida. Mais ainda sobre questões pessoais. Visto que só tinhais 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Ela responde: minha alma é antiga. Isso aqui é interessante porque vai ao encontro do tema que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, a sorte da criança depois da morte, das crianças depois da morte. Kardec pergunta se uma criança pode ser um espírito mais velho que o dos próprios pais. A resposta dos espíritos geralmente é assim que acontece. E aqui então, com 13 anos de idade, tendo esse conhecimento todo, e ela responde: minha alma é tão antiga. Basta a gente lembrar, né, que qualquer pessoa, para nós é uma coisa óbvia, faz parte das leis naturais, mas nem sempre a gente encaixa esse fenômeno nos nossos raciocínios. É lembrar que as pessoas idosas hoje já foram bebês. Que nós hoje, com a maturidade que nós temos, já ficamos no colo, já mamamos, já usamos fraldas, já ganhamos papinha na boca, aquela coisa toda. Nós fomos crianças. Então, na verdade, mesmo na condição de criança, nós, como espíritos imortais, já tínhamos essa bagagem que nós temos hoje, a bagagem moral, que ela veio então se aperfeiçoando, o intelecto também foi se desenvolvendo. Mas todos nós passamos por esse mesmo processo. Jesus foi bebê. Nós sabemos disso, obviamente. Mas vamos encaixar isso também. Jesus, o espírito mais evoluído que o nosso planeta já conheceu, também foi criança. Então, nesse caso, uma jovem de 13 anos que desencarnou era também um espírito antigo.
E daí então que após essa desencarnação, ela já vai então ser transferida para outro orbe mais desenvolvido do que o nosso. Kardec coloca: podeis citar-nos entre vossas experiências anteriores, uma das quais mais levantaram os vossos conhecimentos, mais elevaram os vossos conhecimentos? Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. Fala dos benefícios que ela conquistou, que ela recebeu pelas conquistas morais que ela alcançou. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? A vós poderia. Como o poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? De vós. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Recolher-vos algum tempo com fé e fervor, serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médium do gênero de Home. Olha que interessante, ela mesma faz aqui a menção ao médium Daniel Douglas Home, porque ele é um médium que tem uma facilidade muito grande de doação de ectoplasma, e os espíritos utilizam essa substância para se materializarem. Nós já vimos, por exemplo, naquelas fotografias, né, envolvendo Chico Xavier em especial, em que os espíritos vão se manifestando através daqueles fluidos, né, que saem pelos orifícios do médium, nariz, boca, ouvidos, e aí então eles formam aquela aparência, parecendo, né, com aquela roupa, com aquele véu que as cobre, né? Então eventualmente nós vemos ali as mãos aparecendo, o rosto aparecendo, e o Sr. Douglas Home, ele era um médium que tinha uma capacidade muito grande de doação desses fluidos. Por isso, nas apresentações que ele fazia, nós tínhamos ali, né, lembrando sempre que ele era um médium bastante controverso. Para aqueles que havia aqueles, né, que consideravam-no como sendo um charlatão, que era simplesmente truques que ele fazia. Havia aqueles que o via como o viam, né, como médium aproveitador. Era um médium legítimo, mas que se aproveitava da mediunidade para poder ganhar benefícios. E havia aqueles que, né, o consideravam como sendo ali um médium de grande importância para o desenvolvimento da doutrina espírita, ou mesmo sendo ali um precursor da doutrina espírita. Então, ele era julgado pelas pessoas, analisado, e da mesma forma também, até mesmo adorado por elas. Então ele fazia nessas apresentações, na casa de pessoas, né, que o convidavam. Então ele era convidado para ir na casa de um, casa de outro. Então ele acabava sendo hospedado junto a essas famílias, e ali ele promovia então essas reuniões. Nelas havia então daqueles fenômenos dos mais curiosos e dos mais espantosos, como por exemplo um instrumento musical que começava então a ser tocado apenas com uma mão que se materializava, ou o caso de uma médium ou de um espírito que se materializava por completo. Havia também aquele caso, né, de ele levitar, barulhos por toda a casa, objetos que se moviam. Esse era então o Sr. Home. E aqui então, por isso, Claire faz exatamente esse comentário, né, chamando a atenção para que Kardec então tivesse um médium daquela capacidade de promover esses fenômenos físicos, em especial esses fenômenos de materialização, para que ela pudesse então se fazer vista, percebida por todos eles. Bom, então esse aqui foi o artigo da senhorita Claire D, né, que é o nome dela. E o próximo artigo seria aqui exatamente sobre o Sr. Home. Mas como é que a gente já está no final do nosso tempo, e é um artigo aqui um pouquinho extenso, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro na semana que vem. Mas Kardec fala exatamente, né, sobre o que se falava sobre ele, de que forma que ele era conhecido. Então era a apresentação. Mas aí então vou aproveitar e vou trazer também alguns dados biográficos dele, para ajudar aqui na nossa pesquisa, né? Mas é realmente aqui um tanto extenso esse artigo. E depois aqui nós vamos, né, para outros também, que nós vamos trazendo para o nosso conhecimento. Mas então, né, esses foram os dois artigos
do nosso estudo de hoje, né? Eu espero que tenha sido interessante, né? Eu achei bastante interessante. Conhecemos um pouquinho, né, sobre a forma como Kardec trabalhava, os detalhes que ele acabava observando nessas reuniões de que ele participava, das dificuldades, das facilidades e tudo mais, né? Então, temos aqui esses dois artigos para nos ajudar nesse melhor entendimento. Então, encerrando por aqui esse nosso estudo de hoje, o próximo, então, mais uma vez, começa ali no artigo do Sr. Home, né? Deixa eu ver mais aqui o que nós temos. Veremos aqui, então, o artigo do Sr. Home, que é o primeiro artigo que Kardec vai publicar. Depois nós temos aqui, né, falando sobre Júpiter, né? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre aqueles relatos, né, do planeta Júpiter, que também é bastante curioso. Júpiter e alguns outros mundos. Vamos ver o que os espíritos falavam para Kardec, né? E depois falando sobre a utilidade de certas evocações particulares, também é um artigo que se encontra aqui no nosso roteiro. Então, muito bem, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje.